Outros conceitos importantes são da extroversão e introversão. Estes termos foram popularizados com Jung e representam basicamente o que conhecemos hoje. Extroversão seria um estado em que o sujeito busca primariamente sua satisfação fora de si, e os introvertidos têm sua energia elevada em momentos de introspecção e reflexão. Sincronicidade, que são acontecimentos com elevado grau de coincidência e que, segundo Jung, haveriam nisto conexões não causais. Uma imagem que vem à cabeça no insight e durante o dia é repetida através de fatos que trazem esta imagem à realidade. Este é um exemplo de sincronicidade. Uma conversa aparentemente despretensiosa com um desconhecido num café, e este lhe traz justamente a informação que estava precisando. Este é outro exemplo. Inconsciente coletivo. Tentando simplificar o que não é tão simples assim, o inconsciente coletivo é uma espécie de conhecimento a priori que todos possuem. São conceitos inatos que a sociedade guarda nas camadas mais profundas da psique. Uma espécie de herança psíquica passada por gerações, sugerindo que ninguém nasce como um livro em branco, e sim já com algumas pré-concepções simbólicas e arquetípicas que formariam esta estrutura. Bom, como nós dissemos acima, os arquétipos estão intimamente ligados ou são parte fundamental do inconsciente coletivo. Todos os conceitos pré-concebidos a priori são arquétipos. E vamos falar um pouquinho deles. Os arquétipos são imagens simbólicas que estão arraigadas no inconsciente coletivo. É um tipo de conhecimento que já vem de fábrica e estão se mostrando presentes constantemente. São os princípios ou modelos prontos e perfeitos que habitam no imaginário individual e coletivo. Jung acreditava que os arquétipos existem desde os tempos mais remotos e foram passando de geração em geração. Hoje continuam inabaláveis, sendo mantidos e repetidos, apesar do próprio Jung dizer que mudam de forma. Há uma dificuldade em explicar os arquétipos, porque não são algo que seja palpável. Se mostram através de símbolos e ideias perfeitas de determinada coisa. E esta coisa passa a ter energia ativa deste arquétipo, sendo então não só a coisa em si, mas o próprio arquétipo. Para esclarecer um pouco, usaremos os exemplos dos arquétipos de Jung citados no começo. O inocente, o cara comum, o herói, o cuidador, o rebelde, o amante, o criador, o tolo, o sábio, o mágico, o governante. Cada termo deste se refere a um arquétipo, e cada um deles traz consigo características que os constituem. Por exemplo, o inocente seria aquela pessoa pura que não vê a maldade em nada, é ingênuo e utópico. Segundo Jung, todo ser humano está vivenciando um ou vários dos 12 arquétipos definidos por ele. Bom, apenas isto não seria pouco, porque é uma definição que vai muito além desta mera explicação. Foi uma vida de muito estudo para ele chegar a essas conclusões, e afinal ele conseguiu catalogar semelhanças comuns em todos os seres humanos. E isto através da energia de um determinado arquétipo agindo na vida de cada um. Muito longe disso, os arquétipos são tudo o que há. Para tudo há um arquétipo. Por exemplo, o arquétipo da pessoa bem-sucedida. Você consegue imaginar agora de imediato essa figura. Quando Jung fala que um arquétipo pode tomar várias formas, é fácil perceber o motivo. Usando do mesmo exemplo do homem bem-sucedido, podemos fazer várias interpretações. Isto porque cada um tem uma noção do que é ser bem-sucedido na vida. Enquanto para alguns é ganhar muito dinheiro, para outros pode ser se desapegar dos bens materiais. É relativo.
Os arquétipos também estão nas marcas. As marcas se utilizam dos arquétipos em suas logos, slogans e tudo que as envolvem. Os conceitos utilizados é o que farão determinada marca ser lembrada por isso ou aquilo. Assim, emite coragem e aventura, a outra limpeza e pureza, a outra inovação, a outra alegria, poder, elegância e assim por diante. Para isso, desde a concepção de uma nova marca, os arquétipos são solicitados para que posteriormente toda a imagem emitida por ela não seja meramente aleatória. E os animais, os arquétipos, também estão intimamente ligados. Sabe quando alguém vai fazer uma tatuagem de algum animal e pesquisa o que significa, o significado desse animal antes de fazer? Pois é mais ou menos isso. A coruja, por exemplo, é o arquétipo da sabedoria e do olhar além do que ninguém mais vê. A águia, por sua vez, é o arquétipo da altivez, da autoconfiança e da liderança. Nos Estados Unidos, por exemplo, a águia é o arquétipo máximo, não é por acaso, né? O tigre é o arquétipo da ação, e assim por diante. A maneira de utilizar os arquétipos são várias, mas a grande questão para ressaltarmos é que, na verdade, não usamos os arquétipos, e sim eles que nos usam. Nós, os animais, os objetos, as marcas e qualquer coisa são a manifestação materializada do próprio arquétipo. E assim, em tudo há um arquétipo por trás. Mas para ter algo mais prático, há um consenso nos estudiosos do assunto de que só de olhar para um arquétipo por alguns minutos por dia, de alguma maneira estará tomando características deste. Então, cada arquétipo observado irá liberar uma série de reações químicas pelo corpo e alterações no comportamento e na maneira de olhar determinadas situações. Alguns aconselham a tomar cuidado até com o lugar que se utiliza o arquétipo, por poder influenciar outras pessoas. Outra maneira de solicitar o arquétipo é imaginar ser o próprio arquétipo. Por exemplo, se imaginar sendo um tigre, seria invocar a energia do tigre e tudo que traz embutido nisso. Outros já dizem que é importante observar para ver se o arquétipo vai se alinhar com o propósito de vida daquele momento. Se não for, é melhor que nem use. Bom, para a gente finalizar, parece simples, mas não é como parece. Alguns estudiosos, como Jung e Joseph Campbell, dedicaram a vida aos estudos dos arquétipos pelo mundo. Descobriram ligações nas tradições de um lugar no outro, por exemplo, que não haveria possibilidade de existirem nas épocas antigas sem que houvesse uma determinada sabedoria inata do ser. Vocês viram que é um estudo bastante complexo e que nós precisaríamos de muito tempo para falar de forma bem tranquila sobre isso. Gostaria que vocês pudessem até fazer perguntas e quem sabe a gente vai podendo conversar sobre isso ao longo da semana. Tá bem? Um grande abraço para todos. Até a próxima.